aquele Life on Mars, ali, eu acho que eu estou confundindo. Ele cita com o início da mesma frase melódica. Daí muda, né? Na verdade, essa frase melódica, ela é do Bach, lá atrás, né? O Concerto para Violoncelo, que é a mesma, o início da frase uma base. É a mesma melodia do início do All Whiter Shade of Pale. Tá. Então, assim, são pequenos fragmentos. Aí a pessoa diz assim, mas isso é plágio. Não, aí não funciona assim. Plágio é um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais para ser plágio. Porque senão tu não pode fazer nada, porque tem o que tu pensa, a gente somos moldados de referências que a gente ouviu de algum momento do passado, né? E que nos fez presente, estamos aqui, né? O que a gente conhece. Eu acredito, eu sinceramente, até com esse negócio desse raciocínio artificial, que eles chamam de inteligência artificial, que não é inteligência, é um raciocínio artificial. Acho que a gente está agora, está muito mais facilitado o plágio, não apenas na música, mas textos jurídicos, textos literários. É uma sensação, acho que vai dar muita dor de cabeça aí para essa questão de direitos autorais, assim. Agora, eu acredito que tem gente que copia, mas também eu acredito que há coincidências, tem uma coisa subconsciente, tem coisas assim que são parecidas, mas são diferentes. Esse caso que eu contei de Reflections of Charles Brown, as músicas são diferentes, mas os instrumentos, as levadas são parecidas, então parece que é uma mesma coisa, mas não é. E tem aquele... Me veio agora, por exemplo, aquela música do Led Zeppelin, o Communication Breakdown, o riff da guitarra, até os caras pensaram, isso tá parecido com o do Paranoid, do Black Sabbath, né? E foi uma coincidência. A introdução de Stairway to Heaven, o pessoal disse que tem aquela banda, eu acho que é Primus, não lembro, uma banda que abria show pro Led Zeppelin uma época, eles tinham uma introdução assim, mas talvez o Jimmy Page tenha se inspirado nela, mas o fato é que ele ampliou, não é exatamente a do original, era muito mais simples. Agora, ele textualizou totalmente, né? Literal assim, e musical. Então, assim, é difícil, por exemplo, esse caso, uma coisa que é difícil para determinar quando é mesmo plágio, porque não existe uma regra. Falava-se genericamente, eu me lembro uma época, falava-se 12 compassos, hoje se fala 8 compassos, né? Cara, isso é pura papo furado, cara. Porque, assim, na verdade, quando um autor, digamos, que ele se sinta plagiado, ele vai e ele tem recursos, ele contrata alguém para entrar com uma ação contra um outro cara que teria copiado ilicitamente, né? Esses 8 compassos não vão dizer nada para ele. O que vai dizer é o que qual das duas partes vai convencer o juiz. Eu costumo comparar isso com uma eleição política. Até porque o juizado não é juizado específico de avaliação de plágio, né, por meio de termos técnicos e musicais, né? Assim, ó, olha só, a maneira como eu vejo. Assim, numa eleição, resumidamente, é um processo, é um jogo de competição, de convencimento publicitário. Quem tem a melhor embalagem, quem convence melhor, ganha, porque o eleitor vai votar naquele que lhe convenceu, seja por razão que for. Nesse julgamento de direito autoral, tem duas partes e um juiz. O juiz é o eleitor, porque o juiz não entende bulhufas. Pois é, outro dia... Ele não tem nem capacidade de argumentar. E outra coisa, se o cara... É o famoso achismo.
oito compassos, às vezes tem uma... Não precisa de 8 compassos, basta uma mera introduçãozinha para soar muito parecido com uma coisa parecida. Tem essa cantora, como é que é? Cia, né, australiana, que tem aquela introdução, como é que é? Aquela... Uma música assim, desses pop... Não me lembro também. Que começa com a mesma técnica do Andy Summers, do Police, né, Every Breath You Take. Tum, 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 tum. Essa, acho que é Titã, alguma coisa assim o nome dessa música, eu não ocorre agora. Então é o seguinte, tu não precisa 8 compassos. Tem uma banda brasileira, Catedral, que abre uma música deles com uma introdução que eu compus de Pra Ser Sincero. Aí tu vai ver assim, ó. Aí eu mandei uma vez, só de curiosidade, né? Porque eu não tenho mais, né? Não esquento, mas curiosidade, mandei lá para a Associação de Direito Autoral. Como é que fica? Olha só, para ser sincero, é assim. Fui eu que fiz. Como é que fica essa aí? Aí a resposta assim, ó, a gente não se envolve, isso entre as partes. Vai. Pelo amor de Deus. Aí outro cara do ramo aí me falou o seguinte: mas não tem 8 compassos. Então, assim, ó, cara, isso é tudo papo furado, porque o que vai valer, nesse caso desse compositor da música gravada do Martinho da Vila, que ele entrou com uma ação, ele foi para cima dessa cantora britânica. E aí, o seguinte... Foi essa música que eles contrataram, inclusive, o Rafael Bittencourt, que é o guitarrista do Angra, o fundador do Angra, que ele é formado em composições para textualizar, né, com termos argumentativos recheados de técnica, de dados técnicos aí, detalhes, nuances, de que realmente essa composição teve o seu plágio. Mas, cara, aí o juizado leigo na música, tipo, vai ser o famoso achismo. Ele ganhou a causa porque, talvez, é difícil afirmar, né? Talvez porque, diante de um juiz brasileiro, então, assim, a sentença foi dada, a decisão, numa situação no Brasil. Eu não sei como é que isso repercute lá fora. Tal. Aqui no Brasil, a gravação britânica teve que ser retirada. Né? Então, e aí parece que fizeram uma tentativa de conciliação e tal, e esse cara, o autor, ele abriu a boca, chutou o balde e disse: que conciliação que é nada, eles não ofereceram nada, sai de lá. Então é o seguinte, esses caras não dão a mínima para a gente. Nós estamos aqui, ó, perto, vizinhos do fim do mundo. O fim do mundo é a Argentina, né? Tem aquele vinho, Bodegas del Fin del Mundo, né? Então, nós somos vizinhos deles. Mas sempre foi, né, Augusto? Nós estamos debaixo do Equador. Então, assim, ó, estão cagando, desculpe meu francês, de novo. Então, eu tive uma experiência recente, eu gravei a trilha original para o filme americano. Foi muito legal, assim, foi uma experiência assim, maravilhosa, adoro fazer as coisas, não é muito frequente, né? Mas aí quando se materializa, entra aquela tal da distribuidora, aí eu tive uma lição, e que me remeteu, uma época eu estava conversando com um bate-papo com o Sal, a gente falou, e entrou aquele assunto sobre o caso do Nenhum de Nós, que teve um filme americano, do Wes Anderson, com a trilha sonora do Seu Jorge. E nessa trilha sonora está aquela versão do Nenhum de Nós do Starman, do David Bowie. Eu ouvi muita coisa, não sei exatamente as histórias, né? Mas até de que alguém teria oferecido para eles dinheiro, né? Para deixar assim. E a resposta, eu acho que do pessoal do Nenhum de Nós disse assim: não, a gente não precisa de dinheiro, só queríamos o crédito, né? Porque nós tínhamos autorização. Bom, enfim, o que acontece, pode não ter sido isso, mas a minha experiência me ensinou que pode
Talvez tenha acontecido uma coisa semelhante com o Seu Jorge, que depois de todo o trabalho assim, inspirador, motivador, da construção, a trilha do filme, tudo bacana, aí entrou a tal da distribuidora. Depois de tudo pronto. E aí botaram para ele assim, ó, esse é o contrato, tu tem que assinar. Se tu não assinar, não tem filme. E aí a culpa é tua. Assim, ó, basicamente é esse. E os termos do contrato são draconianos. Assim, é um pessoal. Que absurdo, cara. Assim, ó,